Vamos fazer algumas questões agora aqui, algumas questões referentes aos órgãos de execução penal, ou seja, os órgãos de execução e os estabelecimentos penais. Tá? Um tema que tem bastante relevância, tem bastante incidência nas provas e também são temas tranquilos, assim, a gente não pode errar por bobeira. Como que a gente descobre o que é bobeira? Fazendo questões, ok? Então a gente vai fazer algumas questões aqui para massificar o nosso entendimento. Como eu falei para vocês, questão para concurso público tem que ser enxergado não é como um teste, não. Você não está testando se você sabe ou se você não sabe. Aqui é para você complementar o seu estudo, para você revisar, para você verificar os pontos que mais caem e para você aproveitar aquele momento ali para entender como que a banca pensa aqueles assuntos, tá? Para você testar seu conhecimento, você faz o quê? Simulado. Aqui não. Aqui é para você estudar, é uma ferramenta de estudo, é para você adquirir o conhecimento. Então, se você errar uma questão ou outra, não vai ficar desapontado ou chateado. Né? Isso faz parte da sua preparação e é melhor errar do que acertar. Eu sempre falo isso, porque quando você erra, né? Quando você chuta uma questão e acerta, você acaba esquecendo ela, mas quando você erra, ela fica mais marcada para você. Então, faz parte do processo de aprendizagem essa questão de realizar os exercícios anteriores. Né? Então, vamos lá. Primeira questão, para responder a questão, considere a Lei de Execução Penal, Lei Federal número 7.210 de 84. Não é órgão da execução penal. Ou seja, quais desses não são órgãos da execução penal? A Defensoria Pública é um órgão? Sim. Conselho da Comunidade é um órgão? Também é. Juiz da Execução? É. Comissão de Constituição e Justiça? Não, né? Aí o cara deu uma viajada. Comissão de Constituição e Justiça é um órgão do Poder Legislativo Federal, né? Então, tem nada a ver. Então, e Conselho Penitenciário? Também é, ok? Então, gabarito, letra D. Vamos para a próxima aí. Questão recente, caiu lá em Santa Catarina para agente penitenciário. De acordo com a Lei de Execução Penal, para ocupar o cargo de diretor de estabelecimento penal, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Lembra que a gente conversou? Que a Lei de Execução Penal traz alguns requisitos específicos para que você possa ser o diretor do estabelecimento penal, para que você possa ser autoridade administrativa no âmbito da execução penal. Então vejam, ser portador de diploma de nível superior. Isso aqui é uma exigência? Sim, tá? Mas professor, eu me lembro que você disse que tinha que ter diploma de nível superior em algumas áreas específicas. Direito, serviço social, pedagogia, psicologia, e aqui ele não falou isso. Eu sei, tá? Mas na realização de questões nós temos que muitas vezes ter essa malandragem, ver a menos errada, tá? Falar que é ser portador de diploma de nível superior, isso está incorreto? Não, está incompleto. Vamos ver as demais. Possuir experiência em gestão de administração pública. Opa, isso aqui sim é um requisito. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Correto? Correto. Isso é um requisito que está na LEP. E possuir mais de 35 anos? Não, não existe essa exigência, tá? Mais de 35 anos para você fazer uma revisão rapidinha de direito constitucional é para o cargo de presidente, vice-presidente e senador. Né? Há uma exigência de ter mais de 35 anos. Ok? Então, assinar a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Vejam, você pode pensar o seguinte, olha só, a 1 eu estou em dúvida, eu tenho a 2 e a 3 que eu tenho certeza, mas nenhuma das alternativas vai falar que está correta a 2 e 3, tá vendo? Então, automaticamente você vai ter que admitir a primeira como correta, ainda que ela esteja incompleta, tudo bem? E aí você vai encontrar o gabarito aonde? 1, 2 e 3 na letra D, ok? Tudo isso faz parte da estratégia de estudo para concurso, você saber fazer as questões. Pessoal, o conhecimento ele é infinito, a matéria é infinita, ninguém vai conseguir aprender tudo, não tem como. Então quem passa em concurso é o cara mais inteligente? Não é, é o cara mais estratégico, é o cara mais esperto. Ele tem que aprender a fazer as questões, ele tem que aprender a identificar, ter malandragem, isso faz parte, uma malandragem sadia, lógico, né? É você ter esse jogo de cintura, você não brigar com a banca. Aqui é uma etapa, a regra do jogo quem faz é a banca, são eles, a gente só tem que aceitar essas regras e cumprir. Não fique sofrendo, não fique chorando, não fique se vitimizando. Aprenda a jogar o jogo, é assim que funciona, ok? Então, aqui nesse caso, por exemplo,
né? Você poderia até falar, eu sei mais do que a banca, porque eu sei que tem esse requisito, não é só nível superior. Tudo bem, jogue o jogo. Veja, você ia acertar uma questão. Adianta você brigar, marcar outra alternativa e tal? Não. Então tudo isso você aprende como? Essa expertise você tem como? Com uma ferramenta muito importante na sua preparação. Fazer questões, muitas questões. Isso é a base de sua preparação. Tanto que nas minhas aulas eu sempre utilizo questões e eu gosto de trabalhar com questões, tanto para a estratégia de concurso quanto para o conteúdo. Ok? Vamos continuar. Em relação ao Departamento Penitenciário Nacional e o Departamento Penitenciário Local, é correto afirmar. O Departamento Penitenciário Nacional subordinado ao Ministério da Defesa, né? De cara aqui que você já saltou aos olhos. Ministério da Defesa? Não, né? O Departamento Penitenciário Nacional, ele é subordinado a quem? Ao Ministério da Justiça. É órgão fiscalizador da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O restante está perfeito, ele só trocou Justiça por Defesa. É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional acompanhar a fiel aplicação das sentenças penais em todo o território nacional, devendo comunicar ao Conselho Nacional de Justiça os erros judiciários? Não, não existe essa atribuição no rol das atribuições do Conselho Penitenciário, do Departamento Penitenciário Nacional. Letra C. É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional inspecionar e fiscalizar a cada 2 anos os estabelecimentos penais? Não. Tem que fiscalizar permanentemente, né? Não tem esse lapso de 2 anos. É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional e Conselho Nacional de Justiça assistir juridicamente as unidades federativas na implementação das regras estabelecidas na Lei de Execução Penal? Não. Isso não inclui o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça. Não tem nada a ver com isso na LEP. Quando a LEP foi criada, sequer existiu o CNJ. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação que pertencer. Perfeito. Tranquilinha. Letra E. Vamos lá. CESP caiu também para o DEPEN, para a especialidade de assistência penitenciária de enfermagem. Considerando os aspectos diversos tratados na Lei de Execução Penal, LEP, a exemplo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dos seguintes conselhos dos conselhos penitenciários, do Conselho de Comunidade, entre outros, julgue o item a seguir. Ainda que deva visitar pelo menos mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca, o Conselho da Comunidade está impedido de entrevistar os presos? Não, né? Não existe essa vedação. Inclusive, ela tem a atribuição de entrevistar os presos. Então, incorreta. Outra, ente penitenciário de Santa Catarina. De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a alternativa que indica corretamente que órgão possui a incumbência de estimular e promover a pesquisa criminológica. Então, estimular e promover a pesquisa criminológica é uma atribuição de qual órgão da execução penal? Ministério Público? Não. O Ministério Público tem a incumbência basicamente de fiscalizar a execução da pena. Juiz da execução? Também não. Ok? Conselho Penitenciário, que a gente poderia ficar em dúvida, mas lembra que eu falei para vocês? O Conselho Penitenciário tem atribuições mais locais, né? Mais locais. Então você já vê que aqui é promover a pesquisa criminológica, algo bem abrangente, né? Departamento Penitenciário Local? Não, o Departamento Penitenciário Local tem a função de fazer o papel penitenciário, né, das penitenciárias e do sistema prisional local. Né, e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É eles mesmos. Eles que têm essa atribuição de promover a pesquisa criminológica. Ok? Vamos lá, outra. O Conselho Penitenciário é integrado por membros nomeados pelo Presidente da República? Não. O Conselho Penitenciário, lembra que eu falei para vocês que ele é um órgão estadual? Ele atua em âmbito estadual, tá? Então, ele é nomeado pelo governador. Órgão executivo e exerce controle sobre os diretores de presídio? Não, né? Ele não exerce esse controle. Ele é um órgão consultivo deliberativo, ele é um apoio ao sistema prisional local. Composto por juízes de execução? Não, né? Qual é a composição do Conselho Penitenciário? Lembra que a gente conversou que isso é definido por lei estadual e ela é composta por professores, profissionais do direito, do serviço social, e cada um deles tem mandato do prazo de 4 anos. Órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Exatamente. É isso mesmo que é a função
do Conselho Penitenciário. Ou um órgão superior do Ministério Público? Nada a ver. Ok? Vamos lá, mais uma. Incumbe ao Conselho Penitenciário supervisionar a assistência aos egressos? Decidir sobre faltas disciplinares? Não, quem decide é o diretor do presídio, né? Prestar assistência material e psicológica aos presos? Não, isso aqui é competência do serviço social, mas não assistência material, que é do Estado. Conceder o indulto? Também não. Ok? Conceder indulto é atribuição exclusiva do presidente da República. E a progressão de regime é atribuição do juiz da execução. O indulto também ele é deferido pelo juiz da execução, só que ele é concedido pelo presidente da República. E requerer a aplicação de medida de segurança? Não. Isso aqui é atribuição do Ministério Público. Então, gabarito, letra A. Agora, do CESP, do último concurso aí do DEPEN. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção dos estabelecimentos penais e casas de albergado deixou de ser atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e passou à esfera dos estados e municípios? Não, né? Não existe. Ele ainda é uma atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Não há que se falar em atribuição dos estados e municípios. Gabarito errado. Tá vendo? Como que você não pode pular nada na lei? Tem que ter estudado tudo. É um tema importante. Quantas questões, 2 questões do DEPEN só sobre esse assunto, que muitas vezes o pessoal acha que não tem muita importância. Olha a outra aqui, ó. Os Conselhos Penitenciários, ó, Agente Penitenciário Federal, de 2015. Os Conselhos Penitenciários são responsáveis pelo recolhimento ao estabelecimento penal do réu condenado, bem como as providências de ordem administrativa relacionado a esse recolhimento? Não, né? Isso não é responsabilidade dos conselhos, ele não tem responsabilidade nenhuma em recolher presos ao sistema prisional, ok? Gabarito errado. Outra do DEPEN, mas agora para a especialidade de enfermagem, de 2015. Ao Conselho Penitenciário compete emitir parecer a respeito de indulto e comutação de pena, na hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Errado, né? Examinador maldoso, né? Ele compete ao Conselho Penitenciário emitir parecer a respeito do indulto e comutação de pena, exceto no pedido com base no estado de saúde. Então, aqui faltou exceto no caso de base, com base no estado de saúde do preso. Gabarito errado, né? Maldade do examinador, mas faz parte do jogo. FCC, o Conselho da Comunidade é... O que é o Conselho da Comunidade? Estão lembrados? É um conselho que vai fazer a integração do preso com a comunidade. Ele é instituído pelo juiz da execução penal e ele faz parte desse papel de ressocializar o preso e aproximar a sociedade do preso, que é composto pela sociedade civil organizada, empresários, defensor público, advogado, membros do comércio local, tá bom? Então, é formado por membros da comunidade sem formação jurídica? Não, nós temos membros com formação jurídica, né? Inclusive advogados e defensores públicos. E o próprio juiz da execução também vai integrar o Conselho da Comunidade. É composto e instalado pelo juiz da execução penal? Exatamente. Tá correto, isso é uma das atribuições do juiz da execução penal. Destina-se à realização de exame criminológico? Não. Onde que nós temos a realização de exames criminológicos? Na casa de observação, né, que a gente acabou de falar. Deve abrigar os presos em saída temporária? Não, não há essa aplicação para o Conselho da Comunidade. Tem sede no Distrito Federal e deve requerer a unificação de penas? Também não. Ok? Gabarito, letra B. Letra B. É composto ou instalado pelo juiz da execução penal. Vamos fazer esse. Vamos lá. Outra do CESP, outra do DEPEN de 2015. Considerando aspectos diversos tratados na Lei de Execução Penal, e a exemplo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dos Conselhos Penitenciários e do Conselho da Comunidade, entre outros, julgue o item seguinte. Ainda que deva visitar pelo menos mensalmente estabelecimentos penais existentes na comarca, o Conselho da Comunidade está impedido de entrevistar os presos. Já fizemos esse, né? Incorreto, né?
ele tem como atribuição também visitar os presos. Errado. De acordo com a lei de execução penal, assinala a alternativa que indica corretamente o órgão que possui incumbência de estimular e promover a pesquisa criminológica. Também já foi esse, repetiu, né? Vamos ver. Vamos lá. Outra do CESP, agora, de 2015, agente penitenciário federal. Conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto, não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Então veja, conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir a reprimenda em casa de albergado. Isso está certo ou está errado? Está certo, né? Disposição expressa da LEP. A casa de albergado, ela serve para quem? Ela serve para o preso em regime aberto. Então, se o cara foi condenado a regime semiaberto, ele não pode cumprir a pena dele em casa de albergado. Ele tem que cumprir onde? Esse cara tem que cumprir a pena dele em colônia agrícola, industrial ou similar, correto? Então, conforme disposição expressa da LEP, ele não pode cumprir a pena dele em casa de albergado, tá bom? Então, o gabarito é certo. Vamos lá, adiante. Outro do DPEM, Agente Penitenciário Federal de 2013. Presos condenados e presos provisórios devem ser alojados em alas separadas e não podem manter contato. Presos condenados e presos provisórios têm que ser segregados? Sim, têm que ser segregados. Não podem manter contato? Verdade, isso mesmo. Alas separadas. Gabarito correto, né? Olha para mim aqui, lembra que a gente conversou? A LEP sempre vai buscar individualizar a pena, separar os presos. Então nós temos a separação dos presos provisórios, que são os presos cautelares, dos presos condenados, que já tiveram sentença transitada em julgado. Dentro dos presos provisórios, nós também temos divisões. Nós temos que separar os presos que cometeram crimes hediondos, os que são acusados de cometer crime hediondo, os acusados de cometer crime com violência ou grave ameaça. Ou seja, há sempre a preocupação em segregar pelo nível de periculosidade de cada um. Essa segregação não é preconceituosa, mas visa individualizar a pena e evitar que esses presos mais experientes acabem contaminando presos menos experientes. E também não expor eles ao risco, né, de pessoas mais perigosas. Então, dentro dos condenados, nós temos separações e dentro dos provisórios também. Então, lembre, sempre devem ficar separados. Eles podem até ficar no mesmo conjunto arquitetônico, ou seja, no mesmo prédio, mas eles devem estar separados de forma a não manterem contato. Então, a questão está certinha, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Caiu para escrivão de Polícia Federal, do CESP também. As penitenciárias destinam seus condenados para condenados apenas de reclusão ou detenção, em regime fechado e semiaberto. As penitenciárias vão se destinar a pena de reclusão e detenção em regime fechado ou semiaberto? Não, tá bom? Tá incorreto. As penitenciárias são destinadas a quem cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado. Olha só, isso quer dizer o quê? Que ele só vai comportar preso em regime fechado. Quando ele fala aqui de detenção e reclusão, a gente vai falar sobre isso melhor. Mas a regra geral é o seguinte: quem é condenado a uma pena de detenção inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto. Contudo, esse preso que foi condenado para a pena de detenção, ele pode ter a regressão de regime, ou seja, ele vai iniciar a pena em regime semiaberto, mas se ele cometer uma falta grave, por exemplo, ele pode regredir para o regime fechado, tá bom? Então ele não inicia em regime semiaberto. Por que eu estou falando isso para você? Porque na LEP fala o quê? Que as penitenciárias destinam-se a presos que estão cumprindo pena em regime regime fechado. Não quer dizer que seja detenção ou reclusão. Como eu falei, pode ter alguém que estava em detenção, né, em regime semiaberto, regrediu para o fechado e foi para a penitenciária. Ele tem que ir para a penitenciária para se adaptar ao regime a qual ele se encontra.
tudo bem? Então, não tem essa correlação de penitenciária e detenção ou reclusão. Não, é penitenciária e regime fechado. Essa é a associação que a gente tem que fazer. Penitenciária, regime fechado. Colônia agrícola, regime semiaberto. Casa de albergado, regime aberto. Beleza? Mais adiante a gente vai conversar melhor sobre esses regimes, né? Daqui a pouquinho na aula sobre execução em espécie, para a gente entender a diferença de regime fechado, regime aberto, detenção, reclusão, etc. Mas aqui, nesse estudo dos estabelecimentos penais, a gente tem que ter em mente isso. Regime fechado é penitenciária, não tem relação direta com detenção ou reclusão, ok? Vamos lá. Então, o gabarito é errado. Vamos para a próxima. Tendo como base o que disciplina a Lei 7.210, Lei de Execução Penal, acerca dos estabelecimentos penais relaciona as colunas e a cenário alternativa com a sequência correta. 1. Colônia agrícola, industrial ou similar. 2. Casa de albergado, centro de observação e cadeia pública. Destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Qual é a instituição que se destina ao recolhimento de presos provisórios? Lembrou aí? Isso mesmo, né? A cadeia pública. Então, número 4. Destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e de pena de limitação de fim de semana. Qual que é o estabelecimento penal adequado para regime aberto? Isso. 2. Casa de albergado. Destina-se à realização de exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Isso aqui é feito onde? Isso aqui é feito lá no Centro de Observação. Então, número 3. Destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, onde a gente cumpre pena em regime semiaberto? Na colônia agrícola, industrial ou similar. Número 1. Então, 4231. Onde está? 4231. Letra B. Ok? Esse tipo de questão aqui é muito bacana de fazer, porque quando vem na prova, dá para você ir eliminando, né? Dá para você ir eliminando as incorretas, então a sua chance de acertar a questão aumenta bastante se você tiver um domínio, ainda que mínimo, da matéria. Vamos lá. Ok? Então, basicamente, as questões que a gente tinha separado aqui para vocês eram essas, né? Questões que envolvem os estabelecimentos penais, questões que envolvem os órgãos de execução penal. Como eu falei para vocês, muito importante essa parte da LEP, né? Cai bastante dispositivos, então não há muita dificuldade, né? Primeiro, a gente tem que analisar quais são os órgãos de execução penal, né? Qual que é o rol desses órgãos de execução penal. Então nós temos lá o juiz da execução, o Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal, nós temos o Conselho Penitenciário, nós temos os estabelecimentos penais, os departamentos penais. Então, assim, temos que analisar esse rol, lembrar dele a Defensoria, Ministério Público, né, e correlacionar suas atribuições. Dentro dos estabelecimentos penais, nós temos que saber bem essa diferença, né, de penitenciária, colônia agrícola e industrial, né, casa de albergado, centro de observação, e saber para que serve cada um deles. Isso talvez é o que mais cai na prova. A gente viu só na prova do DEPEN 2 questões questionando só isso, né, as diferenças entre os estabelecimentos. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí. Então é um tema bastante interessante, basicamente leitura da lei, né, faz seus esquemas, faz seus grifos, suas tabelas. No material nós temos aí o esqueminha separando cada um deles para facilitar seu entendimento, mas sem muita dificuldade você vai conseguir aí acertar essas questões e se manter treinando, tá bom? Então faça as questões que estão no seu material e mantenha esse hábito de fazer questões para aprimorar o seu conhecimento, para aprimorar o que você aprendeu, sedimentar e melhorar a sua percepção dos pontos que têm mais relevância na prova.